4 tipos de deficiência e a relevância. Bom, falei para vocês, né? 15% da população tem algum tipo de deficiência, tá bom? E aí, acho que vocês já devem imaginar, talvez vocês até convivam com alguém que seja deficiente, eu não sei, tá? Mas, não é regra, mas normalmente a vida de uma pessoa com deficiência pode ter algumas dificuldades. Não vou falar limitações, mas existem certas dificuldades que podem estar presentes na vida de quem tem algum tipo de deficiência, tá? Por conta disso, muitos deficientes têm prejuízos. Não são, por exemplo, são discriminados. Um deficiente visual, muitas vezes, sei lá, tem dificuldade para ir para a escola. Nem toda escola tem, infelizmente, uma estrutura para poder receber um aluno com deficiência visual. Nem toda escola, nem todo banco, nem toda praça tem uma estrutura para receber um cadeirante. Um exemplo, tá? Que é um deficiente físico. Então, existem sim dificuldades que podem estar presentes. Não é regra, mas, infelizmente, a gente observa que muitos deficientes têm, sim, certas dificuldades. Tá bom? Bom, show. Dificuldades onde, professor? Dificuldades em locomoção, acessibilidade, preconceito, discriminação, sentimentos de inutilidade, de incapacidade e por aí vai. Certo? Por isso, existe uma lei, que é a Lei da Acessibilidade, que foi colocada lá em dezembro de 2000. Essa lei faz o quê? É fantástica. Eu acho linda. Perdão, eu acho linda. O que é que ela faz? Ela fala, olha, essas pessoas têm dificuldades. Eu sei que um cadeirante tem dificuldade para acessar os espaços públicos. Vou olhar para esse cadeirante com mais carinho. Eu vou criar normas para poder trabalhar a acessibilidade. Então, olha, a gente vai ter que fazer mudanças nas estruturas. Eu acho bonito, eu tenho algumas eu estudei com algumas pessoas que estudavam justamente isso, acessibilidade para pessoas. Então, estudavam acessibilidade em condomínio, em órgãos públicos e tal. E o que a gente observava? Que essas pessoas frequentavam mais os espaços públicos quando esses espaços eram acessíveis. É uma questão lógica. Então, como é que por exemplo, uma pessoa com deficiência visual vai andar no centro de uma cidade, vai andar pelas ruas, se não tem um piso tátil? Ou, lógico, né, ela pode ter um guia, pode. Mas e se essa pessoa não tem um guia? Ela vai precisar, talvez, andar sozinha. E como é que ela vai se locomover sozinha se não tem a presença do piso tátil? E aí, o que essa lei da acessibilidade fez? Vamos proporcionar espaços públicos que deem condição de todo e qualquer deficiente, seja ele físico, auditivo, intelectual ou visual. Todo e qualquer deficiente vai poder acessar os nossos espaços. Não é acessar de qualquer jeito, é acessar com segurança. Tem diferença, né? Tem muita diferença. Acessar com segurança. Esse é o objetivo dessa lei. Trabalhar a acessibilidade para que pessoas que podem ter dificuldades, que são as pessoas com deficiência, né? Para que essas pessoas consigam acessar os espaços. Na prática, gente, o que significa? Rampa. Se você for na praça lá que fica em frente ao Sebrae, lógico, né? Tem o pessoal que fez lá colocou a rampa no lugar errado. Isso acontece mais, infelizmente. Mas qual que é a ideia? Podem perceber. Você tem um piso tátil, saindo do Sebrae, você vai ver um piso tátil, que é um piso que ele está em vermelho. É um piso que é diferente dos outros pisos da praça. Você pode ver que ele segue uma linha. Aquilo chama piso tátil. A pessoa que é deficiente visual se orienta por ele para poder se guiar no centro. Outra mudança de estrutura, banheiro adaptado. Não sei se vocês já viram, mas são banheiros que são feitos para, por exemplo, para pessoas que tenham deficiência motora ou deficiência física.
Então, o assento é mais alto, o banheiro é mais largo, mais espaçoso. Isso é acessibilidade. Até porque uma pessoa deficiente usa o vaso sanitário. Lembra que eu falei? Não há diferença entre ela e você. Eu não tenho nenhuma diferença de uma pessoa com deficiência, a não ser que ela tem, sei lá, a única diferença minha e dela é que ela tem uma deficiência visual. Ela só não enxerga. É só isso. Ou não enxerga tão bem. De resto, a gente é igual. Ela usa o banheiro, ela tem que estudar, ela tem que trabalhar, ela tem o direito de ir ao centro, de ir ao shopping. Isso é normal. A única diferença nossa é essa deficiência, tá? Que ela tem, que talvez eu não tenha. Então, acessibilidade é isso, meninos. E eu trago até um conceito mais profundo de acessibilidade. Não é só garantir que essas pessoas com deficiência acessem espaços com segurança, com qualidade e tudo mais, mas é garantir que toda e qualquer pessoa, porque se é acessível para uma pessoa com deficiência, provavelmente é acessível para você e para mim. Percebem? Então, a acessibilidade vai deixar um espaço mais largo, né, com rampa, sei lá, com elevador, banheiro adaptado e várias outras alterações. Para quê? Para que todo mundo, não só deficientes, para que todos, um idoso, uma criança, um jovem, um adulto, todos, com deficiência ou não, para que todos consigam acessar com segurança, com qualidade e usufruir daquele espaço. Então, uma coisa é você entrar no banco. Eu sou deficiente visual. Uma coisa é eu conseguir entrar no banco. Outra coisa bem diferente é eu, deficiente visual, sozinho, conseguir realizar uma operação bancária. Entendem? Então, não é só acessar, é usar com segurança e conseguir usufruir daquele bem, daquele meio, daquele espaço. Então, não é só garantir que uma criança chegue na sala de aula, uma criança deficiente auditiva. Não, eu acho que não. Essa criança precisa entender o que está sendo passado. Eu preciso falar, e aí né, tem a linguagem de sinais e tal, mas eu preciso garantir que ela usufrua, que ela desfrute, aproveite as informações passadas na aula. Tá bom? Então, isso é acessibilidade. Todo mundo, independentemente se tem ou não deficiência, todo mundo consegue acessar os espaços, tá bom? Essa é a lei da acessibilidade que foi colocada lá em dezembro de 2000. Por exemplo, dois exemplos característicos para pessoas com deficiência. Vagas de estacionamento e emprego. Vagas de emprego. Então, eu estou num grupo de emprego e lá quase sempre aparece assim, vaga PCD. Vaga PCD. O que é PCD? É uma abreviação para pessoa com deficiência. É uma vaga de trabalho para pessoas que tenham deficiência. Professor, mas pessoas com deficiência trabalham? Opa! Inclusive até mais que a gente, talvez. O Carlinhos, que é o cego fantástico, que ele falou, viu? Eu falo cego porque ele falou que ele é cego. Ele não é deficiente visual, que ele não enxerga nada. Então, ele falou, ele trabalha em 2 lugares. 2. É cego, tem graduação, tem pós-graduação e trabalha em 2 lugares ao mesmo tempo. O que isso mostra para a gente? Além de ser um exemplo brilhante, né? Mas mostra que sim, pessoas com deficiência também têm ou devem ter direito ao trabalho. Tá bom, gente? Então, vagas para trabalho, vagas de estacionamento, por exemplo, são direitos que as pessoas com deficiência também têm. Além de todos aqueles que eu falei, direito à saúde, à alimentação, à habitação, tudo isso eu já falei, é a mesma coisa, só que agora voltada para pessoas com deficiência, tá bom? Professor, pessoas com deficiência, assim, sabe, eu tenho notado que muitas são discriminadas. É verdade, você está correta, ou você está correto. Muitos são discriminados, muitos sofrem preconceito. Até são explorados, tá? Excluídos, abusados. Um dia desse eu tive contato com um caso que me deixou bastante triste, assim, e fiquei pensando muito. Uma pessoa cadeirante que era abusada. Percebem? Isso é
É muito triste, né? Mas eu também tive contato com outra informação que sempre vai na direção que eu falo para vocês. Um cadeirante, padrasto, abusava de uma menina adolescente, que não era deficiente. Percebem? Então, a pessoa com deficiência também não é anjinho. Não, não é isso. O idoso é malvado? Pode ser malvado. O adolescente pode ser malvado, malvadão. Uma pessoa com deficiência também. A gente tem que Tem que parar de ter olhar. caráter, né? É uma questão de. Isso, a Luciane falou, né? Perfeito, Luciane, essa é a palavra. Isso. Então, Questão de assim, caráter. A pessoa que caráter, não tem caráter, ela vai índole. mal em qualquer lugar. Ué, isso. Ah, mas ela é idoso. Ué, tem idoso que faz isso. Não é regra, não é regra, mas tem. Tem deficientes que tem. Eu vi um cara, e aí ele né, engravidou a enteada sendo cadeirante. Percebem? Então, assim, o que eu quero falar para vocês é, deficientes têm direitos, mas não necessariamente são bonzinhos. Então, às vezes a gente olha com dó. Ah, ele tem um olhar de dó porque ele é... Carlinhos fala bastante isso. Nossa, coitado do ceguinho. Não, como coitado, né? Esse não é um pensamento certo. Olha, é uma pessoa cega. Se é coitado ou não, não sei, não conheço a história dele, né? Oi? Lucas, Oi? eu queria contar uma experiência igual em relação a uma pessoa cega, né? Na minha infância, Claro. Ah, eu tinha uma vizinha, né, lá em Belo aham, Horizonte, e aham, o irmão da mãe dela era cego. Então a mãe fazia marmita e pedia para a filha, né? E muitas vezes eu ia com ela para levar a marmita para o irmão. aham, Nós íamos com muito medo, porque chegava lá, ele cego, nós íamos levar a marmita para ele, a comida, aham. ele tentava mexer com a gente. Olha A gente só. deixava a marmita assim e corria dele, tinha muito medo dele. Muitas vezes a mãe dela falava assim, ó, dá uma limpada na casa para ele, né, arruma a cozinha. Eu falava para a menina, para a amiga, né, a vizinha, Aham. eu não vou de jeito nenhum, eu morria de medo dele, porque ele É. tentava mexer com a gente. Olha só. Assim, nossa, Tati, perfeito exemplo. E vejam, uma pessoa cega. Cega, que estava... É porque, graças a Deus, as meninas eram espertas, né? Ou tinham opção de fugir. Mas e se fosse uma criança que morasse com esse cara? Talvez não tivesse a mesma sorte. Entendem? Então, não é legal a gente só olhar com um olhar de caridade, de dó. Não, não é bem por aí. Então, a gente tem que ter sempre essa reflexão, tá? Gente, eu também não estou querendo dizer que todo cadeirante é malvado, tá? Não, pelo amor de Deus. O que eu quero dizer é questão... A Luciane colocou uma palavra perfeita. É índole, é caráter. E aí você pode ser rico e ter caráter, pode ser rico e não ter caráter. Pode ser, sei lá, pode ser católico e ter caráter e não ter caráter. Pode ser evangélico. Independe da sua cor, da sua religião, do seu sexo, da sua condição financeira. Independe. Caráter Mas, não se negocia. Lucas, Oi, oi. cada caso é um caso. Exatamente, exatamente. A gente tem uma paciente que o marido dela é cadeirante e ele bate nela. Olha aí. Aí nós falamos, por que ela não denuncia ele? Aham. Aí ela falou que ele ameaça ela, que ele tem amizade com os manos, porque, inclusive, ele é cadeirante por causa disso, por causa de droga, e ele fala que se ela denunciar ele ou se ela for embora, que ele acha ela em qualquer canto do Brasil. E ela, por medo, porque ele ameaça a mãe dela, os familiares dela, ela fica com ele. Então, isso acontece, sim, demais e a gente fica pensando. Olha só que coisa triste, né? Um cadeirante agride. Ah, mas ele, sei lá, eu não sei, não conheço a pessoa. Ah, mas ele não tem movimento das pernas. Não, mas ele bate com a mão mesmo. Ele agride, dá soco, dá tapa, sei lá, ele agride ela, puxa cabelo, não sei, enfim. Acontece. E aí uma outra coisa, eu vi um vídeo, aí isso é engraçado. Era uma moça deficiente física, tinha deficiência física, e aí ela era namoradeira. É muito engraçado, esse vídeo está no YouTube. E aí ela contando as experiências dela com os namorados e tal. Então, o que isso mostra pra gente? Não há nenhuma diferença. A única diferença, gente, é a deficiência, é a presença ou não da deficiência. Mas
namoram, estudam, fazem necessidade, né? Vão ao banheiro, sei lá, tudo. É exatamente tudo igual, tá bom? Então, importante a gente observar. Obrigado, viu, pela sua colocação, Jane. A Glaucia falou assim, olha, eu conheço um idoso abusado. Ele aproveita por ser idoso e afronta as pessoas. Olha só, é demais isso. E tem alguns, inclusive, que muitas vezes, eu conheci onde eu conheci alguns aí, que usavam dessa condição de ser idoso também. Então, a gente tem que sempre ter um pezinho atrás, tá, gente? O Carlinhos contou uma experiência uma vez, ele estava num restaurante, se não me engano, era um restaurante. E aí uma moça falou assim, né? Tava o Carlinhos, que é o cego, vocês vão conhecê-lo. E um amigo dele. Aí uma mulher chegou e falou assim para ele, ô Carlinhos, falou pro amigo dele, olha, você vai pro céu. Aí o amigo do Carlinhos falou, por que eu vou pro céu? Você está sendo bondoso com o ceguinho. Olha, você está conduzindo o ceguinho, você vai pro céu. Aí esse amigo falou, mas eu vou pro céu porque eu não estou conduzindo, eu não peguei ele no colo. Ele veio com as pernas dele, só estou guiando ele. E aí ela falava pro amigo como se o Carlinhos também fosse surdo. Porque muitas pessoas acham que por ser cego é surdo. E não, o Carlinhos estava ouvindo tudo. E aí ele falou, cara, eu estava só ouvindo assim. Eu fiquei pensando, você vai pro céu porque você está ajudando um cego. E aí ela usou o ceguinho e tudo mais. Então, só uma experiência para contar para vocês que, assim, não é bem isso, né, gente? Então, mas eu ajudo. Você ajuda, mas você só está guiando, você não está com a pessoa no colo. Ela veio, aí ele falou, não, ele veio com as pernas dele. Inclusive, a gente... E aí o Carlinhos sai bastante, ele é um cara fantástico, vocês vão conhecê-lo. Então, assim, gente, importantíssimo que tem que ficar. Pessoas com deficiência também têm os seus direitos. E a acessibilidade visa diminuir essas dificuldades, essas barreiras que podem ser presentes, né, na locomoção, no trabalho, sei lá, na faculdade, na escola, transformando espaços públicos em locais mais acessíveis. Então, o deficiente consegue acessar com segurança, com qualidade e usufruir daquele espaço da melhor forma possível, tá bom? Não só o deficiente, né, mas também pessoas que não são deficientes. E aí, para fechar, que tem a ver com o que a Tati colocou lá no início, direitos humanos, né? Esses direitos humanos são universais. Então, eu não sei, sei lá, depende da sua cor, independentemente da sua cor, independentemente do seu sexo, da sua nacionalidade, da sua condição financeira, do estado que você nasceu, do lugar que você nasceu, né? Enfim, independentemente de todas essas questões, o ser humano tem direito, tem necessidades essenciais. Então, os direitos humanos são aqueles direitos relacionados a essas necessidades básicas, necessidades fundamentais que todo indivíduo tem. O que um indivíduo precisa ter para ter uma vida digna? Ora, precisa ter uma vida, né? Então, o direito à vida, o direito à saúde, à liberdade, o direito à igualdade, percebem? Então, não é porque um é negro, o outro é branco que são diferentes. Não, são iguais. Não é porque um é pobre, o outro é rico. Iguais. Mas um é espírita, o outro é católico. Iguais. Não, um é boliviano, você sabe, né, professor? Bolivianos são assim, assim. Não. Independe. Direitos humanos está para todo e qualquer ser humano. Todo e qualquer, todos. Se é criança, se é um adolescente, se é um idoso, todos. Todos os seres humanos, todos, são assegurados por esses direitos. E aí, só para você entender a importância, o impacto e a preocupação desses direitos, é que eles foram criados, foram cunhados, colocados lá em dezembro de 49, dezembro de 1949, após a Segunda Guerra Mundial. Foi um acaso? Foi um acidente? Não foi, né? Vocês sabem, Hitler e os seus comparsas lá, o pessoal, as suas tropas, mataram muitas pessoas, cometeram crimes horríveis, né? Atrocidades com negros, com deficientes, com judeus, enfim. E aí, por que os direitos humanos surgiram exatamente aí, em 49? Para mostrar que, caramba, olha,
Por que que o Hitler fez isso com o negro, com o deficiente, com o judeu? Não, não. Todos os seres humanos têm direito à vida. Não, mas é negro, tem direito. Ah, é deficiente, que eram as populações que Hitler matava, né? Que Hitler perseguia. É deficiente, tem acesso, tem direito à vida. Não, mas é judeu. A religião não importa. Não importa. Tem o direito à vida, tá bom? Então, os direitos humanos defendem que todo ser humano tem direito a essas questões básicas. Para que tudo isso, gente? Para ter uma vida digna. Então, para você ter uma vida digna, né, você precisa ter uma casa, uma moradia. Você precisa se alimentar. Você precisa estudar. Você precisa ter saúde. Você precisa de lazer. Quem não gosta de lazer, né? Bom, se alguém não gostar, me fala, mas eu gosto bastante. Percebem? São questões essenciais. Essenciais para que um ser humano tenha uma vida digna. Perfeito, né? Então, a gente vai sempre procurar garantir isso. É por isso que eu falei para você, e a Tati deu, né, o pontapé aí. Olha, meu paciente tem 45 anos. Não é nem idoso, nem adolescente, nem criança. Mas ele é respaldado e é protegido pelos direitos humanos. Por isso, ninguém pode agredir. Ninguém pode violentar esse paciente. Ninguém pode abandoná-lo. Porque ele é um ser humano e ele está respaldado pelos direitos humanos. Beleza, gente? Faz sentido para vocês a gente falar sobre direitos humanos? Quer dizer, sobre direitos, né? A gente só falou hoje de direito. Show. Aí. Ah, e aí, uma observação. Ô, Lucas, Oi. ainda que muitas das vezes, né, Sim. esse direito que nós temos é Sim. burlado, né, Aham. é tirado de nós não temos que ficar passivos a eles, né, mas temos que correr atrás mesmo, né. Muito bom, Tati. Professor, eu sei, olha, eu não tenho condição de... Meu filho, sei lá, tá? Não conheço ninguém aqui dessa turma que tem essa condição, tá? É só um exemplo. Meu filho, ou minha filha, sei lá, foi diagnosticado com uma doença terrível e, assim, tem medicamento, mas custa muito caro. Eu não tenho condição de pagar, professor. Mas você viu na aula de hoje que o seu filho tem, ou a sua filha, por exemplo, tem o direito à saúde. Significa que, muitas vezes, você não tem condição, mas eu não falei que é dever também do Estado e da sociedade? Eu falei para você no início da aula. Você não tem condição de pagar, mas o Estado tem. Então, por isso que muitas vezes a gente vê pessoas com medicamento de alto custo. Lógico, né, gente? Isso tem uma lei, você tem que... o juiz tem que aprovar e tudo mais, mas muitas pessoas... Eu conheço uma pessoa que... Sabe quanto fica o medicamento dela por mês? R$6.000. R$6.000. E aí, o que ela fez? Entrou na justiça, pediu um medicamento de alto custo e o governo fornece para ela. Ela não tem condição de pagar. Isso é muita grana. Bom, pelo menos para mim é muito dinheiro. E para essa pessoa também, R$6.000. Mas é dever do Estado garantir a saúde. Então, é o que a Tati falou. Olha, agora eu tenho informação. É dever do Estado fornecer educação. Por isso que, quando uma criança começa a faltar muito, logo a escola entra em contato com os pais. Por quê? O Estado tem que garantir que essa criança estude. É dever dele também, não é só do pai. O pai é um alcoólatra, o pai não liga para a criança, mas o Estado liga, ou deve ligar, porque ele sabe que é a função dele também garantir isso. Então, é o que a Tati colocou. Então, assim, não tenho família, professor. Você será amparada, eu falo, olhando para as leis, tá? Então, legalmente falando, judicialmente falando, você será amparada pela comunidade, né, pela prefeitura, pelo Estado, pelo Brasil. Beleza, gente? Vou dar mais um exemplo, a gente já vai encerrar, tá? Mais um exemplo. Por que vocês acham, por exemplo, que com essa pandemia aí, a gente teve aquele auxílio emergencial, o auxílio? Lógico, eu não estou falando que o valor foi satisfatório, tá? Não é essa a minha intenção, eu sei que não. Mas por que vocês acham que o Estado se preocupou também em garantir que as pessoas
tivessem, ainda que esse valor bem irrisório, né? Mas tivessem uma fonte, tivessem dinheiro, porque o Estado sabe que tem responsabilidade na saúde, na alimentação, até mesmo na moradia dessas pessoas. O dinheiro é pouco, concordo com você. Você deve estar pensando nisso, né? Mas o que eu quero dizer é, esqueçam o valor, entendam que o Estado se preocupou em garantir que essas pessoas tivessem pelo menos um pouquinho para poder, sei lá, comprar comida, um exemplo. Porque é dever dele. Dever dele também, tá bom? Bom, já está dando 9 horas, né? Hoje foi bem produtivo. Alguém tem algum comentário? Ou quer, sei lá, fazer uma pergunta? Ou, enfim, quer fazer alguma observação? Ou a gente pode encerrar? Vocês que mandam. A aula acaba às 9, então a gente ainda tem 4 minutos, mas a gente pode terminar agora também, se ninguém tiver pergunta. Vocês que mandam, meninos. Alguém tem dúvida? Não? Bom, como ninguém se pronunciou, mas qualquer coisa pode perguntar lá no grupo também, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente... a Michele colocou... Obrigado, Michele, sem dúvidas. Show. Então, hoje a gente discutiu sobre esses pontos importantíssimos e fundamentais. Comece a refletir sobre eles no seu dia a dia, tá? Eu procuro sempre fazer isso, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, um beijo e até a semana que vem e a gente se fala. Obrigado, Glaucia. Fica com Deus. Obrigado. Deus Tchau. abençoe. Beijo, meninas. Tchau.